O hino da escolha aqui do nosso play, né? Para quem não sabe, a Rádio Primícia Brasil está no Por História. Você pode baixar o aplicativo, nos acompanhar em nome de Jesus. Então, ministro Rodrigo, nós vamos começar aí com esse relato verídico de uma irmã que não pertence ao nosso ministério, né? Irmão Rodrigo vai relatar uma visão que ela teve em sonho sobre a confirmação de Deus sobre o Ministério Sinos de Belém e São das Primícias. Vamos lá, Rodrigo. Para começar, foi um momento que eu estava abatido, triste, e a gente, quando está triste, abatido por alguma coisa que acontece em nossa vida, adversidade dentro ou fora da igreja, a gente se questiona: Deus é comigo? Deus está nesse lugar? Será que Deus ouve a minha oração? O que está acontecendo? E nós estávamos em reforma na igreja do Jardim Nosso Lar, que fica aqui em São Vicente, e não sabíamos, estávamos sem dinheiro na época, e não sabíamos como iríamos fazer uma ponte que dá acesso à igreja, porque ficou um valor meio que alto, meio que elevado. E eu, mais o ministro Dedé, que é o ministro que dirige comigo, a gente estávamos depois do culto sentado dentro da igreja, pensando o que faríamos para conseguir aquela quantia para estar realizando a obra da ponte. De repente entrou uma irmã, posso falar o nome do ministério? Da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e ela entrou suando dentro da igreja e falando: meu Deus do céu, eu nunca vi essa igreja aberta, toda vez que eu passo aqui essa igreja está fechada. Eu falei: calma, irmã, quer uma água? Ela: não, irmão, eu preciso falar, eu preciso conversar. Eu falei: o senhor é o pastor dessa igreja? Eu falei: sim, somos os ministros da igreja pela misericórdia de Deus. Ela: sim, eu tive um sonho e uma visão, né? Uma visão de sonho, né? Com esse ministério, e eu nem sabia que esse ministério existia. E na visão eu via um arraial, todas as igrejas na face da terra, rodeando inclusive a igreja babilônica, que é a única que não brilhava. E só que eu fiquei meio confusa, porque é o mesmo formato que a igreja do Jardim Nosso Lar, ela tem o mesmo formato do templo da nossa igreja grande aqui na cidade náutica. E só que era muito maior que essa, dava umas 15 dessa daqui. Eu falei: nossa, irmã, é uma igreja nossa grande, a igreja matriz aqui na Baixada, e ela parece muito com a nossa igrejinha aqui, parece muito com o templo. Mas o que aconteceu? Ela falou: olha, nessa visão, isso me perturbou, porque eu moro no caminho dos barreiros. O caminho do barreiro é um caminho que não é mão para ela passar pelo Jardim Nosso Lar. Eu creio que Deus fez ela pegar o ônibus errado só para passar na frente dessa igreja, porque depois que ela acordou do sonho, ela falou que se existia essa igreja, que ela nunca ouviu falar. E isso perturbou muito ela. E um dia ela pegou o ônibus errado e passou em frente à igreja, descendo pelo Jardim do Iguaçu, e Deus falou para ela assim: olha para a sua direita. Quando ela olhou, ela viu a nossa igreja e mandou o motorista parar. O motorista parou, mas a igreja estava fechada. E toda vez ela pegava o mesmo ônibus só para passar em frente da igreja, mas nunca pegava a igreja aberta. Nesse dia ela pegou, porque nós ficamos um pouco mais tarde, eu e o ministro Dedé, depois do culto, ficamos lá pensando como faríamos para conseguir confeccionar aquela ponte. E ela falou assim, que num sonho, isso edificou muito a minha fé, porque eu estava meio abatido naquela época. Num sonho ela via todas as igrejas da face da terra, inclusive a igreja babilônica, todas brilhavam menos a igreja babilônica, mas tinha uma igreja que brilhava muito mais. E ela ficou curiosa, ela estava com curiosidade para saber que brilho intenso era aquele. E ela foi se aproximar, e uma voz falou para ela assim: eis que neste momento eu permito que você chegue perto, para que você não se queime, pois essa é a minha igreja, a que clama muito na terra. E ela foi chegando perto e conseguiu enxergar o nome: Igreja Sinos de Belém, São das Primícias. Mas Deus falou para ela assim: há um grande mistério nessa igreja, e o diabo, ele tem muita raiva, e ele já tentou por algumas vezes fechar esse ministério, mas eu não deixei, porque a porta que eu abro ninguém fecha. E ela falou que a igreja estava clamando, de repente saiu um homem alto e gordo lá de dentro, mas com uma fúria,
como se ele quisesse matar, esganar alguém. Ele dava soco no ar, como essas pessoas que têm problema psicológico, dá soco no ar, xingando, blasfemando. E de repente, mensageiro, diante dessa pessoa abriu uma cova. Dentro da cova saiu um caixão de adulto. Dentro do caixão de adulto tinha um caixão de criança, que quando aberto tinha uma criança envolta em sangue. E ela falou assim para mim: pastor, você entendeu o mistério? Eu respirei e falei: mano, isso é algo que Deus deu para a senhora, mas quando a Bíblia fala sobre criança, simboliza o Espírito Santo. O sangue precioso de Jesus, e o caixão branco, a pureza. Ela falou: pois este é o mistério que Deus mandou dizer para você, para que você fale para todos do seu ministério, que há pessoas contrárias ao avivamento da igreja, contrário ao Espírito Santo de Deus, e muitas vezes usam aquela passagem que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. É forte. Realmente, o espírito do profeta Rodrigo, vamos dizer assim, do profeta Mensageiro Sabino, é sujeito ao Senhor. Sim. Mas ela falou assim: mas o Espírito Santo não é sujeito a ninguém. É Ele que move, é Ele que faz e é Ele que lidera. E de repente, esse homem ele ficou tão apavorado que ele tampou o caixão da criança, jogou dentro do caixão do adulto, jogou o caixão de adulto dentro da cova, tampou a cova e ficou ciscando e preocupado para ver se ninguém tinha visto. E ele, com as blasfêmias, ele tentava fazer com que a igreja parasse de clamar, mas a igreja